Graça e paz, meus irmãos, muito bom dia. Graças a Deus que tem nos dado vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor, e tem nos concedido mais essa manhã para podermos estar na presença dEle. Meus irmãos, eu quero dividir um texto bíblico juntamente com vocês para a nossa reflexão matinal, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 39, que nos diz assim: Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabemos que Jesus, ele é o nosso maior modelo de campeão, de aprovado diante da circunstância, porque Jesus, ele passou muitas coisas, e a Bíblia diz, antes dele ir para a cruz, ele levou uma bufetada de um soldado com a parte externa da mão. E isso para um judeu era um insulto muito grande. E vivemos em dias desafiadores, em dias dinâmicos, onde a tecnologia tem se modernizado, só que o sistema mundial hoje tem requerido muito de cada um de nós. Por isso vivemos quase sem tempo para nada, né? É muito fácil de se ver o ser humano correndo de um lado para o outro e dizendo, olha, não deu tempo de fazer isso, não deu tempo de fazer aquilo. Ou seja, vivemos inseridos em um contexto de uma correria muito grande, né? E muitas das vezes o ser humano, por viver acelerado, dinâmico demais, ele tem uma facilidade de perder a paciência. E muitas das vezes, quando uma pessoa perde a paciência, ela age de maneira compulsiva, imediatista, sem raciocinar os danos que pode ser causado por aquela atitude tomada. E os ensinos de Jesus é que faz o ser humano ser uma alma melhor, um ser humano melhor. Então Jesus aqui, ele nos dá um princípio de ensinamento que norteia muitos comportamentos de nós nos dias de hoje. Quando ele diz assim, porém eu vos digo que não resistai ao mal, ou seja, não resista ao mal, mas se qualquer te bater numa face direita, oferece também a outra. Então esse ensinamento aqui não está falando no literal que alguém deve bater numa face e você oferecer a outra, né? Mas fala a respeito de atitudes comportamentais de essência. Porque nós não temos que amar só com palavra e sentimento, nós temos que amar com atitude. Então aqui, quando Jesus ele ensina assim, a respeito de não resistir ao mal, ou seja, não permita que se perdure o mal. Ou seja, quando falamos de mal, falamos de uma atitude comportamental, falamos de uma situação. E hoje o ser humano ele é imediatista, bateu, levou, falou, ouviu. Então hoje nós vivemos inseridos nessa correria, no dinamismo do dia a dia, e muitas das vezes nós fazemos com que aconteçam coisas na nossa vida que poderia ser diferente se nós aplicássemos esse texto que o evangelista Mateus ensinou-nos aqui. Então, quando nós entendemos verdadeiramente a palavra de Deus e colocamos em atitude de prática de fé, as coisas começam a tomar uma nova dimensão. Quando é que uma pessoa nos bate numa face e nós damos a outra? É quando nós não permitimos que o mal venha se perdurar. Então, quando diz não resista ao mal, então quando você resiste o mal, você quer pagar o mal com o mal. Mas nós não temos que pagar o mal com o mal, nós temos que vencer o mal com o bem. Então, lá em Provérbios capítulo 15, versículo 1, vai dizer que a palavra branda, ela acalma o furor, porém a altiva, ela suscita ira. Então, quando uma pessoa ela vem esbravejando, falando com altivez, com autossuficiência, prepotência, arrogância com você, se você pagar o mal com o mal, e se você não der outra face, você vai querer falar no mesmo tom. E aí o que vai acontecer? O calor da ira, e no calor da ira você pode tomar uma atitude comprometedora que pode fazer você sofrer o dano. Porque a Bíblia diz ireis, porque nós não somos robôs, nós somos seres humanos. Nós temos sentimento, nós temos pensamento, lógico. Então ireis, mas não pequeis. O que é a atitude do pecado? É a atitude no momento do calor da ira. Então a palavra branda, ela acalma o furor, mas altiva suscita a ira. Nós damos a face
do outro lado quando alguém vem nos desmerecer, nos humilhar, nos apontar, nos julgar, nos discriminar, e nós simplesmente paramos, ouvimos, em paciência, intercedemos ainda para Deus abençoar a vida da pessoa. Pastor, é difícil, mas é possível. Tudo é possível ao que crê. Se tu crê, tu verás a glória de Deus. Aonde? No céu? Não na tua vida. Deus, ele muda você, ele muda o teu comportamento, ele muda o teu caráter, ele muda as tuas atitudes. Basta você crer e colocar em atitude de prática de fé, de obediência pela palavra. Então, uma pessoa vir esbravejando, seja educado. Por quê? Uma pessoa só dá o que tem. Então, uma pessoa que age errado com outra, ele já está vivendo um estado de juízo. O que uma pessoa que já está vivendo em estado de juízo, precisando de libertação, precisa? De uma pessoa que ore por ela, não uma que aponte, julgue e discrimine. Pegou essa palavra aí? Então, quando nós entendemos a palavra de Deus, nós não pagamos o mal com o mal. Se damos uma face, se alguém nos dá uma face, significa, tipologicamente, uma ação que você quer ser imediatista, você quer responder. É como hoje no trânsito, você está dirigindo, a pessoa vai e te fecha. Não dá seta nem nada e ainda fica bravo com você, ainda xinga, ainda dá o dedo. Aí imediatismo, você que não dá a face, sabe o que você vai fazer? Você vai engatar a marcha e vai ultrapassar ele para querer fechar ele lá na frente. Você vai querer pagar com a mesma moeda, mas deixa eu te dizer, a palavra de Deus liberta o ser humano disso. Então é só Deus que pode nos libertar do quê, pastor? Dos conceitos reprovativos. Bateu, levou, ouviu, falou. Nós não podemos estar no momento como se fosse botões de ignição, pronto para estourar, para apertar. Não! Se te derem numa face, dê a outra. Isso é o evangelho, que muda a pessoa. Ah, pastor, esse evangelho para mim é muito difícil. É difícil, mas é possível. É por isso que muitos não querem ser cristãos. Porque nós temos que ser o que? Sal. O que é o sal? É aquele que dá o sabor, aquele que dá o tempero. Nós somos o que? Luz. O que tem a luz com as trevas? Não tem nada. Se você é luz, se a luz do evangelho está em você, demonstre a luz. Para quem? Para quem está em trevas. Mas como é que você vai demonstrar luz para quem está em trevas se as tuas atitudes é de treva? Bateu, levou, falou, ouviu. Então o evangelho não está libertando você, você não quer se libertar. Não é o evangelho que é impotente, é você que não entendeu ainda o que o evangelho tem poder de fazer. Então uma pessoa só dá o que tem. Então não adianta você querer igualar o modo daquilo que te fazem mal. Não. Você tem que fazer a diferença. A Bíblia diz assim, ó, como é santo aquele que vos chamou, sejais também vós santos, em toda atitude comportamental e de toda maneira de viver. O que é ser santo? É ser separado, é ser limpo da tua mente, do teu coração. Você não precisa, diante do embate, dizer, não, que eu vou provar que eu estou certo, não. Se a tua consciência não te condena, muito menos Deus. Por quê? Porque Deus conhece o teu interior, conhece a tua mente, conhece a tua vida. Se tu está certo, glória a Deus. Se está errado, se liberta, pede perdão. Procura se redimir. Então, olha, eu, porém, vos digo, que não resistai ao mal. Não resista o mal. Se uma atitude comportamental errada vem contra você, se você ficar resistindo, vai dar contenda, vai dar confusão. Faça a diferença. Se é que você nasceu de novo e o evangelho faz a diferença na tua vida, faça a diferença. Não resista o mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a esquerda. Aí se eu falar esse texto para uma pessoa neófita, um novo convertido que não tem conhecimento, falou, o quê? Vai bater na minha face, eu vou dar outra? Não dou não. Na hora que ele der, ele vai levar outra. Olha, o ser humano não pensa assim. Vivemos em dias tão difíceis que se hoje uma pessoa der um tapa na face do outro, o outro leva um soco. Por quê? Porque não se submete ao poder do evangelho das escrituras, não bate continência para a revelação bíblica. Vive como? Imediatista. Aquele que é imediatista nas suas atitudes, nos seus conceitos precipitados,
ele só colhe derrota, ele só colhe só sufocamento, decepção, tristeza, dolo. E a Bíblia diz, aquilo que você quer que os homens vos façam, faça você primeiro. Seja educado, seja humilde, seja submisso à palavra, ajude as pessoas, tenha misericórdia, perdoe, tenha longanimidade. Sabe o que é longanimidade? Paciência para suportar a afronta. É aquele momento que as suas orelhas começam a esquentar e você quer dar uma resposta, mas você lembra da palavra que diz assim, olha, se te derem numa face, dê a outra. Se uma pessoa te fechar no trânsito e você ficar nervoso, você vai querer fazer a mesma coisa, como eu acabei de falar. Mas sabe pela Bíblia o que é dar a face? Dar a outra? Ora por ele, fala assim, eu tenho misericórdia dessa alma para que ele não faça acontecer um acidente lá na frente e não venha ceifar a vida de alguém. Isso é dar outra face. Está preparado para dar a face? Evangelho não é um cartão de crédito sem limite de aquisições. Evangelho é libertação pelo poder de Deus. Receba essa palavra. Não viva de forma imediatista. Não. Se alguém está fazendo mal para você, aquela pessoa só está dando o que ela tem, irmão. O que é propriedade? O que é patrimônio? Patrimônio é o que se tem. Então eu só posso dar o que eu tenho. Se eu tenho bênção, eu dou bênção. Mas se a pessoa é mal educada, ela está dando o que ela tem, o que ela é. Você não dá para entender isso com clareza? Que Deus em Cristo te abençoe. O que você quer que as pessoas façam, faça você. Ah, mas meus vizinhos, faça a diferença você. Ah, mas os pastores, seja um pastor aprovado você. Ah, mas os obreiros não querem, queira você. Ah, mas os funcionários, seja você. Receba essa palavra. Dê a outra face. E não resista ao mal. Mas vença o mal com as atitudes que você tem pela palavra. Se é que você tem atitude pela palavra. Eu quero orar por cada um de nós. Pai, eu te louvo, te exalto, te engrandeço e reconheço que não é fácil, Senhor. No calor do momento, quando o sangue começa a esquentar, a orelha também, de tomarmos atitude de essência nobre pela palavra, mas é possível. Me ajuda, Senhor. Ajuda essa irmã que por qualquer motivo quer brigar, Senhor, quer arrumar contenda e confusão. Ajuda esse homem, Senhor, que muitas das vezes ele, para provar que é homem, ele quer chamar para briga, ele quer chamar para confusão. Não entendendo que ele está se igualando ao mal, Senhor. Ele não está vencendo o mal com o bem, mas ele está se igualando. Está levando um carimbo na existência dele de quem ele é. Nos faz entender, Senhor, que nós só damos aquilo que nós temos. E que nós possamos ter perdão, misericórdia, longanimidade, paciência, esperança, alegria, perseverança em Ti. Porque aquele que espera em Ti, meu Pai, ele nunca será frustrado. Assim eu te peço, te louvo e te exalto, em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus em Cristo vos abençoe. Um beijo no teu coração. Comente o vídeo. Veja alguma coisa que pode melhorar. Estou aqui aberto para as críticas, em nome de Jesus Cristo, porque a crítica ela é construtiva. E mande para alguém. Envie para um grupo, em nome de Jesus, que é a palavra de Deus alcançando almas. Às vezes a pessoa não tem força para ir numa denominação, numa igreja, num templo, ouvir a palavra e através dessa plataforma da rede social, a palavra de Deus está sendo pregada. Naquele grande dia, a pessoa não vai poder dizer, eu não ouvi, eu não sei como é que faz. Então sabe pela palavra. Deus te abençoe e te conceda muita longanimidade. Em nome de Jesus. Um beijo no teu coração.